Eu, Zé Lourenço, peão calejado e de pouca conversa, nunca fui de acreditar em assombração. Para mim, o que existia era o sol que rachava a terra, o suor que caía da testa e a poeira que grudava na garganta. Mas isso foi antes. Agora, a única coisa que me acompanha é a lembrança de um dia que não devia ter acontecido. A viagem para a Serra do Jequi era para ser rotina. Precisava resolver uns papéis na cidade vizinha. Na parada de Cajazeiras Secas, o calor era um castigo. O ar parecia fogo. Quando a jardineira, aquele velho ônibus empoeirado, parou, eu só queria entrar e sentir o vento na cara. O ônibus estava quase vazio e eu escolhi um assento mais para frente. Foi aí que eu a vi. Sentada no fundo, perto da janela, estava uma moça. Ela usava um vestido preto que parecia estranho para aquele calor. No rosto, um chapéu de palha cobria a sombra. Mas o que me fisgou foram os olhos. Azuis. Um azul que parecia o céu depois da chuva. Um tom que nunca pensei que existisse por essas bandas. Nas mãos, ela segurava um lenço de algodão enrolado como se fosse um tesouro. Quando a jardineira deu o tranco para sair, a moça levantou a cabeça e me viu. Os olhos dela, azuis como o céu, se pregaram nos meus. Foi um choque, um misto de vergonha e atração me dominou. Eu tentava desviar o olhar, fingia que olhava a paisagem seca e amarelada lá fora. Mas sentia que o olhar dela me seguia, me queimava. Cada vez que eu olhava de volta, ela me dava um sorriso de canto de boca, um sorriso que parecia me puxar para perto. A viagem seguiu em silêncio, quebrado só pelo motor velho da jardineira. Eu já estava suando frio, mas não era por causa do calor. Era por causa daquele olhar, do mistério. Eu me perguntava quem ela era, por que estava me olhando daquele jeito. Quando o ônibus parou em Serra do Jequi, meu coração acelerou. Ela se levantou, foi em direção à porta e antes de descer virou, sorriu mais uma vez e acenou. A jardineira balançou, as portas se fecharam e eu, como um tolo, só olhei. Foi então que vi. No banco onde ela estava, havia um lenço de algodão enrolado. A moça dos olhos de céu tinha esquecido o seu tesouro. E eu sabia, no fundo da minha alma, que não podia deixar aquilo para trás. O motorista, um sujeito apressado, nem me deu tempo de pensar. As portas fecharam com um baque e a jardineira partiu, me deixando na parada de Serra do Jequi. Eu, apressado, voltei para o banco. O lenço estava lá, quente, como se ainda tivesse a marca da moça. Desenrolei-o com cuidado e dentro encontrei uma carteira de couro gasta e simples. Meu coração batia no peito como um tambor. Dentro da carteira, um documento e uma fotografia desbotada. O nome me gelou a espinha, Maria Bonita. O endereço estava logo abaixo, ali mesmo, em Serra do Jequi. Na foto, ela estava sorrindo, com os mesmos olhos azuis que me assombraram. Eu podia ter entregado a carteira a alguém da cidade, mas uma ideia teimosa me dominou. Eu precisava saber mais sobre ela. A curiosidade era mais forte que o medo. Segui as direções e depois de caminhar sob o sol a pino, cheguei a uma casa de taipa, simples e modesta, com um pequeno quintal cheio de plantas murchas. Respirei fundo, me armando de coragem e bati na porta. Uma senhora idosa, com o rosto marcado pelas rugas e os olhos cheios de tristeza, atendeu. A senhora me desculpa o incômodo, mas procuro uma moça. Ela se chama Maria Bonita. Falei mostrando o lenço e a carteira. Eu a encontrei na jardineira. A senhora, ao ver o lenço, levou a mão à boca como se fosse gritar. As lágrimas escorreram pelo seu rosto. Onde o senhor achou isso? A voz dela era um sussurro trêmulo. É dela. Essa é a carteira dela. É a foto dela. Eu estava mais confuso que nunca. A mulher soluçava, apertando o lenço contra o peito. A angústia dela era palpável e eu me senti mal por ter causado aquilo. A senhora a conhece? Perguntei. Ela é parente sua? Minha filha. Essa é a minha filha. Ela respondeu em meio ao choro. Um alívio fraco me tomou, mas logo sumiu.
A voz dela agora era de completo desespero. Mas a Maria Bonita, ela morreu faz 2 anos, num acidente de carro. Aquelas palavras me atingiram como um raio. O chão sumiu de debaixo dos meus pés. A moça que eu vi, que me olhou, que sorriu para mim, estava morta. Tudo, a viagem, a jardineira, o lenço, tudo não passava de uma assombração. Um arrepio frio me percorreu, gelando até o osso. Minha voz falhou. A senhora tem certeza? Foi a única coisa que consegui perguntar. Ela me olhou com os olhos vermelhos e disse: tenho, meu filho, tenho. Ela partiu há 2 anos. Eu não consegui dizer mais nada. A mulher agora me olhava com pena. Eu virei as costas e saí correndo, como um desesperado, sem olhar para trás. O sol do sertão parecia menos quente, e a poeira, agora, tinha um gosto amargo. A certeza de que aquilo que eu tinha visto era algo que a vida não podia explicar me assombrava. Voltei para a minha casa em Cajazeiras Secas, mas não era mais a mesma. A solidão que antes me confortava, agora me sufocava. A moça dos olhos de céu, Maria Bonita, estava em todo lugar. Eu a via nas sombras da noite. Ouvia seu sorriso no sussurro do vento. Aqueles olhos azuis me perseguiam, não me deixavam em paz. A cada barulho estranho, eu me virava, esperando encontrá-la, com aquele olhar fixo e o sorriso sutil. O sono fugiu de vez. As noites se tornaram um tormento de suor frio e imagens assombradas. Eu me sentava no alpendre, olhando a lua e me perguntando por quê. Por que ela apareceu para mim? Por que, entre tantas pessoas, ela escolheu um peão simples, um cabra cético como eu? O mistério não me deixava dormir, não me deixava viver. A vida na fazenda perdeu o gosto. Eu não conseguia mais cuidar das vacas, nem consertar a cerca. Minhas mãos tremiam, meu corpo estava cansado e minha mente perturbada. O pessoal da fazenda me olhava com estranheza, com pena. O capataz me disse para procurar um rezador, mas eu sabia que não era feitiço de curandeiro que ia me salvar. O que eu tinha era o peso da morte me assombrando. Eu andava pelas estradas de terra, sentindo a poeira nos pés, e a cada passo me perguntava se ela estava por perto. Me dava a impressão de que a qualquer momento ela podia surgir de novo, de trás de uma árvore seca ou em meio ao calor que distorcia a paisagem. Eu estava preso, atormentado por uma visão que me tirou a sanidade. E o pior, no fundo, eu sabia que a pergunta mais assustadora não era quem ela era, mas por que ela voltou. E se ela voltasse de novo? A perturbação só cresceu. As noites de insônia me consumiam, me transformando num fantasma de mim mesmo. Minha família, preocupada, insistia para que eu fosse ver um doutor na cidade, um psiquiatra. Mas como explicar o inexplicável? Como contar a um homem de ciência sobre uma moça que me olhou, me sorriu e que estava morta há 2 anos? Eu sabia que seria ridicularizado, trancado em um hospital, considerado louco. E talvez eu estivesse. O tormento só terminou quando um dia eu me recusei a levantar da rede. Minha força tinha se esvaído e eu já não tinha mais vontade de lutar. O capataz, preocupado de verdade, me levou à casa de uma benzedeira, a avó Joana, uma mulher velha de mão forte e fé inabalável. Ela me olhou fundo nos olhos e disse com a voz calma, mas firme: "Essa moça não te fez mal, meu filho. Ela só queria ser vista uma última vez." A saudade da mãe dela era tão grande que ela conseguiu de alguma forma voltar. O lenço e a carteira foram um jeito dela de dizer que estava por perto. Ela só precisava de alguém, de um mensageiro, para levar a paz para a mãe dela. Ela já está em paz agora e você também vai ficar. Aquelas palavras me acalmaram de um jeito que eu não esperava. As lágrimas vieram sem aviso e eu chorei o desespero e o medo que me assombraram por semanas. Quando saí da casa da benzedeira, o sol parecia mais claro, o ar mais leve. Eu ainda me lembro dela, a moça dos olhos de céu. Mas a lembrança não é mais de medo.
É de uma tristeza que se tornou paz. O mistério da morte no sertão não foi desvendado, mas o tormento finalmente se foi. A vida voltou ao normal e eu voltei a ser o peão calejado, de pouca conversa, que a poeira e o sol não conseguiam mais assustar. Mas, de vez em quando o vento sopra mais forte ou o céu fica muito azul, eu sinto uma pontada no coração e uma dúvida que nunca me abandona. E se ela não tivesse encontrado a paz? O que teria acontecido comigo? No coração seco e poeirento de São Raimundo das Almas, onde o sol castiga sem piedade e o vento carrega histórias antigas, Dona Mariquinha decidiu mudar o rumo da sua vida. Mulher de fibra, dessas que o sertão molda com suor e coragem, ela vendeu o barzinho que mantinha há anos na beira da estrada, um ponto de parada para caminhoneiros e vaqueiros, e com o dinheiro montou um empório maior, bem no centro da cidade. O novo negócio era mais que um bar. Vendia de tudo um pouco. Tinha farinha, rapadura, queijo coalho, cachaça boa e até remédio para dor de cabeça. O povo começou a frequentar e logo o nome de Mariquinha virou referência. Vai lá no empório da Mariquinha que lá tem de tudo, diziam. Com o movimento crescendo, a vida da família melhorou. A casa ganhou reboco, o fogão virou de 4 bocas e até televisão com antena parabólica apareceu na sala. Foi aí que seu Zé Bento, marido de Mariquinha, começou a sonhar alto. Queria abrir uma padaria. Dizia que o cheiro de pão quentinho de manhã era coisa de cidade grande e que São Raimundo merecia isso também. Mas abrir padaria no sertão não era coisa fácil. Faltava dinheiro, faltava espaço, faltava forno. Depois de muita conversa, Mariquinha e Zé Bento chegaram a um acordo. Compraram uma padaria já pronta, que estava quase fechando. O dono, cansado e sem esperança, vendeu barato. E foi assim que o sonho de Zé Bento virou realidade. De empregado virou patrão, de padeiro virou dono. E a padaria, com o toque de Mariquinha na frente e o braço de Zé Bento nos fundos, começou a florescer. A padaria de São Raimundo das Almas virou ponto obrigatório. O cheiro de pão saía pelas frestas da janela e se espalhava pela rua de terra como convite. Dona Mariquinha, sempre firme no balcão, atendia com um sorriso no rosto e olho atento. Já seu Zé Bento, que antes acordava com o galo para sovar massa, agora andava mais devagar, com ares de patrão. Com o movimento crescendo, vieram os ajudantes, um chapeiro, 2 balconistas, uma moça para cuidar do caixa. Rosinete, bonita e faladeira, e até um padeiro novo que assumiu a produção. Zé Bento, aliviado, passou a ficar mais no comando, só metendo a mão na massa quando queria mostrar serviço. Mariquinha, por outro lado, não teve descanso. Era ela quem conferia os trocos, quem limpava os cantos, quem brigava com o fornecedor e quem acalmava freguês impaciente. Diziam que os olhos da dona é quem guarda o pão, e os dela estavam sempre abertos, mesmo quando o corpo pedia repouso. Zé Bento, agora com tempo livre, começou a se vestir melhor, andar pela cidade, conversar com os amigos na praça e aparecer cada vez menos na padaria. Quando Mariquinha reclamava, ele soltava: "Qualquer coisa eu vendo essa padaria, ué." A frase doía mais que calo em pé rachado. Mariquinha, que carregava o negócio nas costas, via o marido se afastar do trabalho e, aos poucos, dela também. A rotina puxada, abrir às 4 da manhã e fechar quase 11 da noite, começou a cobrar seu preço. A saúde de Mariquinha fraquejou. Veio a diabetes, as varizes, o cansaço que não passava nem com reza forte. Depois de 3 anos nessa lida, ela precisou se afastar. E foi aí que tudo começou a desandar. O corpo de Dona Mariquinha já não respondia como antes. As pernas inchadas, os pés doloridos, a glicose nas alturas. Tudo parecia conspirar contra aquela mulher que nunca teve medo de trabalho. Mesmo assim, ela insistia em voltar à padaria, nem que fosse só para dar uma olhada, sentir o cheiro do pão, ouvir o burburinho dos fregueses.
Mas o que ela viu do lado de fora do balcão foi pior que qualquer dor física. Rosinete, a moça do caixa, agora andava com roupas mais caras, perfume forte e um sorriso que não combinava com quem ganhava salário mínimo. E Zé Bento, cada vez mais distante, mais vaidoso, mais ausente. Quando não estava na praça, estava com Rosinete. E não era só no caixa da padaria. Os boatos começaram como cochichos entre os vizinhos, depois viraram conversa de calçada. Diziam que Zé Bento tinha alugado um apartamento na cidade vizinha, onde passava as tardes com a amante. Mariquinha ouviu, negou, chorou, mas no fundo sabia. Sabia que o homem que ela ajudou a levantar estava agora lhe virando as costas. A dor da traição foi como faca afiada, e junto dela veio a piora da saúde. Uma ferida no pé não cicatrizou. O médico foi claro: amputação. Primeiro um dedo, depois a perna. Mariquinha, que antes andava firme pelo empório, agora dependia de cadeira de rodas. E mesmo assim, tentava sorrir. Tentava fingir que estava tudo bem, mas não estava. Zé Bento, ao invés de se aproximar, se afastou ainda mais. E quando Mariquinha precisava de carinho, ele dava silêncio. Quando precisava de apoio, ele dava desprezo. E quando ela mais precisava de respeito, ele dava traição. A notícia da morte de Dona Mariquinha correu ligeira pelas ruas de terra batida de São Raimundo das Almas. O povo, que a conhecia como mulher de luta, se entristeceu. A padaria fechou as portas pela primeira vez em anos. O empório, agora silencioso, parecia sentir sua ausência. O velório foi simples, como ela teria querido. No salão da igreja, entre coroas de flores e rezas baixas, o caixão repousava com o corpo de Mariquinha sereno, envolto num vestido azul que ela mesma costurou tempos atrás. A família estava presente, os vizinhos também. Mas seu Zé Bento, nada. Só apareceu nos minutos finais, quando o caixão já ia ser fechado. Entrou com o peito estufado, camisa nova, perfume forte. O povo se calou. O clima pesou. Ele se aproximou do caixão com ar de dono, como quem quer mostrar que ainda tem controle. Foi então que o impossível aconteceu. Quando Zé Bento se inclinou sobre o rosto de Mariquinha, a expressão dela mudou. De serena, passou a rígida. O semblante se fechou. Os olhos, ainda cerrados, pareciam carregar uma fúria silenciosa. Quem estava perto deu um passo para trás. Um murmúrio correu pela sala. Alguns juram que ela mexeu a cabeça, outros que ouviram um suspiro. Zé Bento empalideceu, cambaleou, e então, como se empurrado por uma força invisível, caiu de joelhos ao lado do caixão. Gritou palavras desconexas, chorou como criança e saiu correndo do velório, deixando todos em estado de choque. Um dos primos, mais corajoso, ajeitou o rosto de Mariquinha. E como por encanto, a expressão voltou a ser tranquila. Parecia, enfim, em paz. Depois daquele velório estranho, onde o rosto de Dona Mariquinha pareceu se revoltar contra a presença do marido ingrato, algo mudou em São Raimundo das Almas. O povo, que antes respeitava Zé Bento como comerciante bem-sucedido, passou a olhar com desconfiança. Diziam que o espírito de Mariquinha ainda rondava a padaria, que o forno apagava sozinho, que o pão não crescia mais como antes. Zé Bento, por sua vez, começou a se perder. Primeiro foi o padeiro que pediu demissão, dizendo que não aguentava mais trabalhar num lugar pesado. Depois, os fregueses começaram a sumir. O pão ficou seco, o atendimento ruim e a padaria virou sombra do que já foi. Rosinete, a amante, vendo que o dinheiro minguava, pulou fora. Levou o que pôde: celular, dinheiro da gaveta, até um rádio antigo que Mariquinha gostava de ouvir. Zé Bento tentou correr atrás, mas ela já estava longe, com outro homem, em outra cidade. A padaria fechou as portas. O carro novo foi vendido para pagar dívida. O apartamento alugado virou história. E Zé Bento, que antes desfilava como coronel de Massapê, agora andava de chinelo gasto, falando sozinho pelas ruas.
Foi internado numa clínica em Juazeiro, onde dizem que passa os dias olhando pela janela, murmurando o nome de Mariquinha. Alguns enfermeiros juram que ele conversa com ela como se ainda estivesse viva. Outros dizem que ele vê o rosto dela no espelho, sempre com aquela expressão firme, como no velório. A justiça do sertão não precisa de tribunal. Às vezes, ela vem com o tempo, e às vezes com o olhar de uma mulher que não se deixou apagar, nem depois da morte. Tem gente que aparece na vida da gente feito vento de trovoada. Ninguém vê de onde vem, mas quando passa, deixa tudo diferente. Eu me chamo Raimundo, mas por aqui me chamam de Mundico. Trabalho há mais de 20 anos na fazenda Pedra Branca, que fica entre as serras secas de São Jerônimo do Cacimbão e o povoado de Santa Cruz, terra rachada, sol de rachar juízo e um silêncio que só é quebrado pelo canto dos galos e o grito dos peões. A fazenda é grande, rica, cheia de gado e de arrogância. Pertence ao coronel Honório Tavares, homem de fala dura e mão mais dura ainda. Quem trabalha para ele sabe, não tem moleza, não tem agrado. Só cobrança, humilhação e medo. Já vi peão sair daqui chorando, já vi mulher ser mandada embora só por responder. Mas eu fiquei. Fiquei porque minha família depende e porque aprendi a engolir seco. Meu dia começa antes do sol. Às 4 já tô de pé, faço café no fogão de lenha, como um pedaço de pão dormido e vou para a lida. Cuido dos animais, ajudo na ordenha, limpo os currais. Às vezes, quando sobra tempo, dou uma passada na capela da fazenda, pequena, de barro, com um Santo Antônio que parece me olhar com pena. Foi numa dessas manhãs, quando o céu ainda era cor de chumbo e o chão cheirava a poeira molhada, que ela chegou. Luzia. Ninguém sabia de onde vinha. Não tinha mala, não tinha parente, não tinha história. Só apareceu com um vestido simples, um olhar calmo e uma voz que parecia acalmar até os cachorros bravos. Disse que vinha para trabalhar, que tinha sido chamada, mas ninguém lembrava de ter contratado ninguém. O coronel, desconfiado, mandou que ela fosse para a cozinha. E ali ficou, lavando, cozinhando, limpando, sem reclamar. Mesmo quando era maltratada, mesmo quando a cozinheira velha a mandava calar, mesmo quando o coronel a olhava com desprezo. Mas tinha algo nela, algo que não cabia naquele lugar. Ela falava pouco, mas quando falava, parecia que o tempo parava. Tinha um jeito de olhar que fazia a gente se sentir pequeno, mas não por medo, por respeito. E eu, que já vi muita coisa nesse sertão, comecei a pensar que Luzia não era só uma mulher. Era outra coisa, um aviso, um teste. E foi aí que tudo começou a mudar. No começo, Luzia era só mais uma funcionária. Lavava os pratos, varria o terreiro, cozinhava sem reclamar. Mas bastou uma semana para a gente perceber que ela não era como as outras. Não se irritava, não se cansava, não se queixava. E isso, ao invés de agradar o coronel Honório, parecia incomodar. Ele começou a implicar. "Essa comida tá sem gosto, mulher", gritava, mesmo quando todos elogiavam o tempero. "Anda mais ligeiro, que aqui não é convento", dizia, mesmo quando ela já tinha feito tudo. Luzia apenas baixava os olhos e seguia. Nunca respondeu, nunca chorou, mas também nunca se curvou. Tinha uma firmeza silenciosa que deixava o coronel nervoso. E quanto mais ele tentava humilhá-la, mais ela parecia crescer por dentro. Eu, que já vi muita injustiça nesse chão, comecei a notar coisas estranhas. O cachorro bravo da porteira, que nunca deixava ninguém passar, se deitava aos pés dela. O gado, que vivia agitado, ficava manso quando ela chegava perto. Até o tempo parecia mudar. Nos dias em que Luzia cantava baixinho na cozinha, o calor diminuía, o vento soprava mais fresco. Mas o coronel não via nada disso, ou fingia não ver.
Começou a mandar ela fazer tarefas absurdas, carregar baldes pesados, limpar o chiqueiro sozinha, subir escada com panela quente e, mesmo assim, Luzia não reclamava, só olhava. Um olhar que parecia atravessar a alma. Foi então que, do mesmo jeito que chegou, ela sumiu. Numa manhã, fui abrir a porteira e notei que a cozinha estava vazia. A cama dela, arrumada, o avental dobrado. Nenhum sinal de partida, nenhuma despedida, só o silêncio. O coronel, ao saber, soltou um "já foi tarde". Mas eu sabia que não era assim. Luzia não era só uma cozinheira, era outra coisa, um aviso, um teste. E o coronel, com sua arrogância, tinha reprovado. Depois que Luzia sumiu, a fazenda Pedra Branca nunca mais foi a mesma. No começo, parecia só silêncio, mas não era o silêncio comum do sertão. Era um silêncio pesado, como se a terra estivesse esperando alguma coisa. Na primeira semana, os bois começaram a se agitar sem motivo. Mugiam alto à noite, quebravam cercas, se recusavam a entrar no curral. O cachorro da porteira, que antes dormia tranquilo, passou a uivar olhando para o nada. E o galo do terreiro, que sempre cantava às 4, começou a cantar à meia-noite. O coronel Honório, arrogante como sempre, mandou chamar um veterinário, depois um padre, depois um rezador. Mas nada adiantava. A fazenda parecia doente. A água do poço ficou turva. O leite das vacas azedava rápido. E os peões começaram a pedir demissão, dizendo que tinha coisa errada naquele lugar. Eu fiquei, não por coragem, mas por obrigação. E porque queria entender, porque no fundo eu sabia. Aquilo tudo era por causa de Luzia. Comecei a sonhar com ela. Sonhos estranhos, mas serenos. Ela aparecia vestida de branco, com os pés descalços, andando pelo terreiro como se ainda estivesse ali. E sempre dizia a mesma coisa: o que se planta, se colhe. Até no chão seco. O coronel, por outro lado, começou a definhar. Parou de sair do quarto, mandava recado por bilhete, não comia direito. E quando aparecia, estava magro, com os olhos fundos, falando sozinho. Diziam que ele via vultos, que ouvia vozes, que chamava por Luzia, mesmo dizendo que ela não significava nada. Mas o sertão tem memória e tem justiça. O tempo passou, mas a fazenda Pedra Branca não se curou. O mato cresceu onde antes havia trilha. O curral ficou vazio. O gado foi vendido aos poucos, e os peões que restavam só esperavam o dia de ir embora. Até eu, mundico, pensei em sair. Mas algo me prendia. Talvez fosse a vontade de ver o fim da história, ou de entender o começo. O coronel Honório já não era mais o mesmo. O homem que gritava ordens agora murmurava nomes. Chamava por Luzia no meio da noite, como se ela ainda estivesse ali. Trancado no quarto, recusava comida, não tomava banho, não falava com ninguém. A casa grande virou um mausoléu de paredes sujas e janelas fechadas. Dizem que na última noite ele acendeu todas as lamparinas da casa. Sentou-se na sala, sozinho, com o retrato da mãe numa mão e uma garrafa de cachaça na outra. Falava com alguém que ninguém via. Chorava, ria. Depois chorava de novo. Eu estava no terreiro, de longe, vendo a luz tremular pelas frestas. E juro por tudo que é sagrado, vi uma sombra passar pela janela, alta, serena, com o mesmo andar de Luzia. Mas não havia ninguém ali, só o coronel. E o peso do que ele fez. Na manhã seguinte, o silêncio era diferente. Um silêncio de fim. Fui até a casa grande. A porta estava entreaberta. Entrei devagar. O coronel estava na cadeira com os olhos abertos, mas sem vida. A garrafa caída no chão, o retrato da mãe no colo e uma expressão no rosto que nunca vi antes: arrependimento. Não houve velório, não houve missa. Só um enterro rápido, feito por 2 peões que ainda restavam. E a fazenda, que já foi cheia de vida, ficou entregue ao tempo. Hoje a fazenda Pedra Branca é só ruína. O curral virou matagal, a casa grande tem telhado caído e o terreiro onde Luzia caminhava agora é só poeira.
Eu, Mundico, continuo por aqui. Não por obrigação, mas por escolha. Porque tem coisa que a gente não abandona, mesmo quando tudo já se foi. Às vezes, sento na sombra do Juazeiro e fico lembrando do Coronel Honório, da arrogância dele, da solidão que o engoliu e principalmente dela, Luzia. Nunca soubemos de onde veio, nunca soubemos para onde foi, mas o que ela deixou, ninguém esqueceu. A paz que trazia no olhar, a firmeza no silêncio, a força que não precisava de grito. Eu acredito, e não sou o único, que Luzia não era só uma mulher, era um teste, um aviso, um anjo talvez. Disfarçado de cozinheira, de funcionária, de gente comum. Veio para mostrar que o sertão também observa, que a terra seca também cobra, que nem todo dinheiro compra respeito e que quem planta desprezo colhe abandono. O coronel não passou no teste e pagou o preço. E eu aprendi. Aprendi que tem gente que vem para ensinar sem dar aula, que tem presença que muda tudo, mesmo sem dizer uma palavra. E que o sertão, com sua poeira e seu silêncio, guarda segredos que só o tempo revela. Se Luzia voltar um dia, estarei aqui, com café no fogo e coração aberto.